noite a todos, secretários, vereadores, munícipes presentes, ouvintes da Rádio Cravinhos FM e internauta. Em nome de Deus, declaro aberta a 16ª sessão ordinária do dia 20 de outubro de 2015. Peço a todos que fiquem de pé para a execução do hino nacional brasileiro e o de Cravinhos. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria mãe, ora salve, salve, Brasil, um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Se em teu formoso céu risonho límpido a imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza, és velho, és forte, frágil, doloroso, de teu futuro espelhas a grandeza, terra adorada, entre outras mil és teu Brasil, ó pátria amada, os filhos desse sol resplandente, pátria amada, Brasil. Eternamente imenso e esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras do Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo, do que a terra mais garrida, Deus tem sonhos lindos, campos tem mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria mãe, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, o lábaro que ostentas estrelado, dedica o verde louro dessa flâmula, mas no futuro e glória no passado, mas serves da justiça clava forte, terás que ouvindo teu não foge a lua, nem teme quem te adora a própria morte, terra adorada, entre outras línguas do Brasil, ó pátria amada, os filhos desse sol resplandente, pátria amada, Brasil.
todos ficassem de pé, pelo passamento, cada um com a sua fé, 1 minuto de silêncio, pelo passamento do professor Humberto Coelho. Peço ao segundo secretário que faça a chamada dos vereadores. Antônio Carlos Galate Braz. Antônio Geraldo Aníbal. Carlos Lúcio Cabeça Bortolete. Cláudio Molesini Teles. Éder Agrela Alves. Francisco José Barroso Veste. Presente. Elcio Médico. Presente. Itamar Gomes Bueno. Presente. José Carlos Rossi dos Reis. Presente. Paulo Donizete Furlani Trevisan. Presente. Silvio Luiz Faitano Fernandes. Presente. Walter Pereira Benzi. Presente. Wagner Susumu Shimazaki. Coloco em discussão agora a ata da 15ª sessão ordinária da 3ª sessão legislativa da 16ª legislatura da Câmara Municipal, realizada no dia 6 de outubro de 2015. A ata está em discussão. A ata está em votação. Os vereadores for favorável permaneçam sentados, caso contrário, fique de pé. A ata foi aprovada por todos os vereadores. Tem o ofício aqui 119 de 2015, Cravinhos, 14 de outubro de 2015. Senhor presidente, tenho a honra e a satisfação por meio desses cumprimentá-lo e ao ensejo anexar ao balancete mensal da receita e despesa referente ao mês de setembro de 2015, sendo só reter o meu protesto de estima e consideração. José Carlos Carrascosa dos Santos, prefeito municipal. O balancete mensal está à disposição dos vereadores e da municipalidade, junto à Secretaria da Câmara Municipal. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do parecer do projeto de lei 2057 de 2015, de 17 de setembro de 2015. Esse projeto já foi lido na sessão anterior. Parecer número 2410/2015. Assunto: autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir um crédito adicional especial no valor de R$100 mil para cobrir despesas que especifica, altera e acrescenta nova redação dos anexos 2, 3, 4 do Plano Plurianual e dos anexos 5 e 6 da Lei de Diretrizes Orçamentárias e da nova redação à Lei Orçamentária Anual referente ao custo financeiro para o exercício 2015. Comissões: Justiça e Redação. Antônio Carlos Galate Braz, Cláudio Molesini Teles, Carlos Lúcio Cabeça Bortolete, pela legalidade. Finanças e Orçamento. Antônio Geraldo Aníbal, Walter Pereira Benz e Silvio Luiz Faitano Fernandes, pela aprovação. Obras, Serviços Públicos, Atividades Privadas e Meio Ambiente. Elcio Médico, Carlos Lúcio Cabeça Bortolete, Paulo Donizete Furlani Trevisan, pela aprovação. Educação, Cultura, Saúde e Assistência Social. Paulo Donizete Furlani Trevisan, José Carlos Rossi dos Reis, Wagner Susumu Shimazaki, pela aprovação. Esse projeto será colocado em votação na ordem do dia de hoje. Peço ao segundo secretário que faça também só a leitura dos pareceres do projeto de lei 2063 de 2015.
Cravinhos, 15 de outubro de 2015. Ofício GP 271/2015. Excelentíssimo senhor presidente, inicialmente apraz-me cumprimentá-lo e nesta oportunidade toma liberdade para, com a máxima vênia, encaminhar a vossa excelência e demais ínclitos legisladores o projeto de lei abaixo listado. Projeto de lei 2063/2015. Sendo só o que se apresenta para o momento, renovo meus protestos de elevada estima e consideração. Projeto de lei número 2063/2015, de 15 de outubro de 2015. Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir um crédito adicional suplementar no valor de R$ 662.700 para cobrir despesas que especifica, altera e acrescenta a nova redação dos anexos 2, 3 e 4 do PPA, Plano Plurianual, e dos anexos 5 e 6 da LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, e da nova redação à LOA, a Lei Orçamentária Anual, referente ao custo financeiro para o exercício de 2015. José Carlos Carrascosa dos Santos, Prefeito Municipal de Cravinhos, Estado de São Paulo, propõe à Câmara Municipal de Cravinhos o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir um crédito adicional suplementar no valor de R$ 662.700 às seguintes dotações: Prefeitura Municipal, Finanças, VVFP Civil, vinculada 01110, R$ 40.000. Auxílio Alimentação, vinculada 01110, R$ 70.000. Departamento de Esportes, Material de Consumo, R$ 15.000. OSTP Jurídica, R$ 10.000. Secretaria da Educação, Merenda Escolar, Material de Consumo vinculado, R$ 40.000. Fundo Municipal Fundeb Fundamental, VVFP Civil vinculada 02-26100, R$ 140.000. Obrigações patrimoniais patronais vinculadas 02-26100, R$ 36.000. OSTP Jurídica vinculada 02-26200, R$ 20.000. Fundo Municipal Fundeb Educação Infantil, Auxílio Alimentação vinculado 02-26200, R$ 90.000. VVFP Civil vinculada 02-26100, R$ 20.000. Secretaria da Saúde, Fundo Municipal da Saúde, OSTP Jurídica vinculada 01310, R$ 140.000. Secretaria de Obras, Serviço Municipal de Estradas e Rodagens, VVFP Civil vinculada 01110, R$ 40.000. ODVP Civil vinculada 01110, R$ 1.700. Artigo 2º. Os recursos para a cobertura do presente crédito correrão por conta da anulação parcial das seguintes dotações orçamentárias: Prefeitura Municipal, Secretaria de Educação, creches municipais, material de consumo vinculado 01210, R$ 90.000. Material de consumo vinculado 95.210.01, R$ 20.000. Educação infantil, obras e instalações vinculadas 01.210, R$ 138.000. Ensino fundamental, obras e instalações vinculadas 01.220, 00, R$ 138.000. Encargos gerais do município, principal da dívida do contrato, R$ 276.700. Artigo 3º. Altera e acrescenta nova redação aos anexos 2, 3 e 4 do PPA, Plano Plurianual, dos anexos 5 e 6 da LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, e da nova redação à LOA, Lei Orçamentária Anual, na função 04, 12, 10, 26 e 28 da subfunção 123, 361, 365, 301, 782 e 843, referente ao custo financeiro para o exercício de 2015. Artigo 4º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. José Carlos Carrascosa dos Santos, Prefeito Municipal. Esse projeto será encaminhado às comissões para dar seus pareceres. Peço ao primeiro secretário que faça
a leitura da manifestação da Procuradoria Jurídica da Câmara Municipal de Cravinhos do projeto de lei que já foi lido, 2057-2015. Senhor presidente, senhores vereadores, a Procuradoria Jurídica Legislativa, em objetiva análise ao projeto de lei número 2057/2015, de autoria do Executivo Municipal, que requer autorização legislativa para abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$100 mil para fazer frente às despesas com aquisição de material e equipamentos para a UBS, Unidade Básica de Saúde. Manifesta no sentido da legalidade da presente propositura, eis que o processo legislativo foi deflagrado pelo Executivo Municipal, que detém competência privativa para tal medida, e atendeu aos dispositivos da Lei Orgânica do Município e critérios da melhor técnica legislativa. Cravinhos, 19 de outubro de 2015, Marco Aurélio Damião, advogado, Procurador Jurídico Legislativo. Não havendo mais nada a ser lido do Executivo, eu passo agora às correspondências dos vereadores. Peço ao segundo secretário que faça os pareceres, que faça a leitura dos pareceres do projeto de lei 2062 de 2015. Esse projeto também já foi lido na sessão anterior. Parecer número 2411/2015. Assunto: denomina futuro prédio ou logradouro público João Aníbal. Comissões: Justiça e Redação, Antônio Carlos Galati Braz, Cláudio Molesini Teles, Carlos Lúcio Cabeça Bortolete. Pela legalidade. Finanças e Orçamento: Antônio Geraldo Aníbal, Walter Pereira Benzi, Silvio Luiz Faetano Fernandes. Pela aprovação. Obras, Serviços Públicos, Atividades Privadas e Meio Ambiente: Elcio Médico, Carlos Lúcio Cabeça Bortolete, Paulo Donizete Furlani Trevisan. Pela aprovação. Educação, Cultura, Saúde e Assistência Social: Paulo Donizete Furlani Trevisan, José Carlos Rossi dos Reis, Wagner Sussumo Shimazaki. Pela aprovação. Esse projeto também será colocado em votação na ordem do dia de hoje. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do requerimento 2032-2015. Senhor presidente, senhores vereadores, requeiro observar as formalidades legais e regimentais e depois de ouvido do outro plenário que seja oficiado o excelentíssimo senhor prefeito municipal de Cravinhos para que interceda junto à Secretaria de Saúde de Cravinhos para que nos informe os motivos, justificando de forma clara do porquê ainda não estão em funcionamento as unidades básicas de saúde do bairro Bela Vista, ao lado da Escola Francisco Gomes, e os da Avenida Pedro Amoroso, sendo uma perto da base da Polícia Militar e outra perto da Escola Antônio Joaquim da Silva. Justificativa. Justifico esse requerimento devido estar sendo questionado por munícipe por quais motivos do não funcionamento dessas unidades, uma vez que todos os moradores do município se veem obrigados a procurar o posto de saúde central, causando grande transtorno e atrasos no atendimento, e pelo fato dos referidos postos já estarem prontos há mais de 3 meses. Caso não seja possível o atendimento do mesmo, solicito justificativa sobre o motivo, para que eu possa explicar aos munícipes, se for o caso. Sala das Sessões, 19 de outubro de 2015, Itamar Gomes Bueno, vereador. Peço ao segundo secretário que faça a leitura do requerimento 2033-2015. Senhor presidente, senhores vereadores, requeiro observadas as formalidades legais e regimentais e depois de ouvido do outro plenário, que seja oficiado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal de Cravinhos para que interceda junto à Secretaria de Educação de Cravinhos para que nos informe os motivos, justificando de forma clara, do porquê ainda não está em funcionamento a creche localizada no bairro Jardim Santana. Justificativa: devido estar sendo questionado por diversos pais de crianças do bairro e adjacentes que argumentam não ter ou estar esperando vagas em outras creches do município, sendo que já existe uma unidade pronta há mais ou menos 3 meses. Caso não seja possível o atendimento do mesmo, solicito justificativa sobre o motivo, para que eu possa explicar aos munícipes, se for o caso. Sala das Sessões, 19 de outubro de 2015, Itamar Gomes Bueno, vereador-presidente. Peço ao
primeiro secretário que faça a leitura do requerimento 2034-2015. Senhor presidente, senhores vereadores, requeiro observar as formalidades regimentais e após ouvido do outro plenário para que se oficie o excelentíssimo senhor prefeito municipal, juntamente com o setor competente da administração, estude a possibilidade de construção de um parque para a realização de festas e eventos do município. E até que seja viabilizada a construção do mesmo, que as festas do peão e de carnaval sejam realizadas em outro local. Justificativa. Justifico esse requerimento uma vez que fui procurado por reclamações de diversos moradores dos bairros adjacentes do atual local onde se realiza a festa do peão e o carnaval, relatando os vários problemas que são desenvolvidos nesta época, como aumento de violência, furtos, roubos, danos ao patrimônio e outros, destinando a maioria do efetivo policial para o local. Fica como sugestão alguma área centralizada do município a fim de melhor planejar todos os eventos. Cravinhos, 19 de outubro de 2015, Francisco Vesse, vereador. Peço ao o segundo secretário que faça a leitura do requerimento 2035-2015. Senhor presidente, senhores vereadores, requeiro observadas as formalidades regimentais e após ouvido do outro plenário, para que se oficie ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, bem como aos órgãos responsáveis, viabilize a colocação de alambrado na rua Antônio Jaquinta, confrontando com o trevo João Anzanello. Justificativa. Justifica esse requerimento, uma vez que já presenciei muitas crianças descendo através a divisa da rua com o asfalto do trevo, para pegar pipas ou outros brinquedos, assim como também munícipes depositando resíduos sólidos pelo barranco da rua. Assim, diante dessa situação, visando prevenir principalmente futuros acidentes de moradores e veículos, apresento este requerimento. Cravinhos, 19 de outubro de 2015, Francisco Vesse, vereador. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do requerimento 2036-2015. Senhor presidente, senhores vereadores, requeiro observar as formalidades legais e depois de ouvido do outro plenário, reiterar requerimento número 1801/2013, 1917/2014, tudo para que se oficie o excelentíssimo senhor prefeito e o Serviço Autônomo de Água e Esgoto para que responda os requerimentos constantes no requerimento cópia anexo, bem como para que com máxima urgência providencie medidas de infraestrutura para solucionar ou até mesmo amenizar a falta de água nas casas dos nossos munícipes. Justificativa. Devido estar sendo procurado e questionado por diversos moradores a respeito da falta de água, inclusive sendo em períodos longos, em que atrapalha e prejudica toda a população. Frisamos que a alegação da falta de chuvas não pode ser embasamento da justificativa, tudo porque desde 2013 estamos sofrendo com a falta de água, e nada foi feito em relação à infraestrutura, ficando até mesmo uma impressão negativa. Alguns até indicam como sendo um descaso do poder público. Fato este que foi abordado por mim em diversas oportunidades. Vejamos, requerimento 1801/2013, requerimento 1917/2014, indicação 2637, 2731, 2791 e 2806. Frisamos ainda que outros colegas vereadores em outras oportunidades trataram de assuntos referentes à falta d'água. Caso não seja possível, solicito justificativa sobre o motivo, para que eu possa explicar aos moradores se for o caso. Sala das Sessões, 19 de outubro de 2015, Silvio Luiz Faetano Fernandes, vereador. Segue anexo às proposituras já apresentadas. Peço ao segundo secretário que faça a leitura do requerimento 2037-2015. Senhor presidente, senhores vereadores, requeiro observadas as formalidades legais e regimentais e depois de ouvido do outro plenário, para que se oficie ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para que informe esta Casa de Leis qual o critério utilizado para o rodízio de abastecimento de água e o que está efetivamente sendo feito para resolver o déficit de abastecimento diante ao crescimento populacional e a escassez de água. Assim sendo, solicito as devidas informações. Sala das Sessões, 19 de outubro de 2015, Wagner Sussumo Shimazaki, vereador. Eu sou o primeiro secretário que faça a leitura do requerimento 2038-2015.
Senhor presidente, senhores vereadores, requeiro observar as formalidades legais e regimentais depois de ouvido outro plenário para que se oficie o excelentíssimo senhor prefeito municipal que forneça a esta Casa de Leis informações quanto à utilização dos ônibus escolares no transporte dos munícipes até o local onde foi realizado o rodeio de Cravinhos. Caso a resposta seja positiva, fornecer as seguintes informações. 1. Quantos ônibus foram utilizados? 2. Em quais datas e horários? 3. Quantos funcionários públicos do município foram utilizados para esse fim? Assim sendo, recorro ao Executivo Municipal para que as informações sejam fornecidas. Sala das Sessões, 19 de outubro de 2015, Wagner Susumu Shimazaki, vereador. Requerimento 2039-2015. Peço ao segundo secretário que faça a leitura. Senhor presidente, senhores vereadores, requeiro observadas as formalidades legais e regimentais depois de ouvido o douto plenário, para que se oficie aos senhores prefeito municipal de Cravinhos, o senhor José Carlos Carrascosa dos Santos, o secretário estadual de Logística e Transportes do Estado de São Paulo, o senhor Antônio Duarte Nogueira Júnior, o diretor regional do Departamento de Estradas e Rodagens do Estado de São Paulo, o senhor Armando Costa Ferreira, e o diretor-geral da Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo, o senhor Giovanni Peng Filho, para que viabilize um projeto para apenas abertura ou construção de um novo retorno ou entroncamento da rodovia José Fregonese com a rodovia Antônio Machado Santana, seguindo para a cidade de Dumont. Justificativa. Vem solicitar tal providência considerando 1. A abertura de tal retorno melhorará o tráfego, diminuindo o trânsito de veículos pesados nas rodovias. 2. No local já existe uma estrada paralela ao oleoduto que dá acesso direto à unidade industrial, necessitando apenas de ser aberta para o transporte. 3. A redução do trajeto será de aproximadamente 20 km. 4. Sendo essa uma das regiões mais importantes na produção de cana, chegando a produzir milhões de toneladas de açúcar por safra. Assim sendo, recorro aos órgãos competentes para que as providências cabíveis sejam tomadas. Sala das Sessões, 19 de outubro de 2015, Antônio Geraldo Aníbal, vereador. Não havendo mais leitura dos requerimentos, passa a leitura das indicações. Indicação 2983-2015. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura da mesma. Senhor presidente, senhores vereadores, indico observar as formalidades legais e após ciência dos nobres colegas, seja oficiado Executivo Municipal para que determine ao setor competente construção de uma valeta de escoamento de água no cruzamento das ruas Bonfim, José Arantes Nogueira e Cristiano Barreto. Justificativa. Justifico essa indicação devido ao grande fluxo de água que escorre para esse cruzamento, quando no período de grande vazão, não tendo seu escoamento ordenado, fazendo com que as águas espalhem sobre a passagem dos veículos. Sala das Sessões, 19 de outubro de 2015, José Carlos Roça dos Reis, vereador. Indicação 2984-2015. Peço ao segundo secretário que faça a leitura. Senhor presidente, senhores vereadores, indico observadas as formalidades legais e após ciência dos nobres colegas, seja oficiado ao Executivo Municipal para que determine ao setor competente, notadamente o responsável pelo trânsito, a correção de placas de orientação na Avenida Pedro Amoroso, onde tem se orientado o velório municipal no sentido bairro Centro e demais placas que se fizerem necessárias à devida correção. Justificativa. Justifico essa indicação devido à confusão gerada nos visitantes de nosso município quando da necessidade de irem ao velório municipal e, por ser uma instalação recente, ainda existem placas com orientação antiga. Sala das Sessões, 19 de outubro de 2015, José Carlos Rossi dos Reis, vereador. Indicação 2985-2015. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura. Senhor presidente, senhores vereadores, indico observar as formalidades legais e após ciência dos nobres colegas, seja oficiado o Executivo Municipal para que determine ao setor competente da administração a devida manutenção de Boca de Lobo localizado na rua Américo Brasque, mais precisamente em frente ao número 514 no bairro Francisco Castilho.
Justifico essa indicação devido à boca de lobo acima referida estar danificada, sendo necessário o reparo para evitar maiores transtornos para a população em geral. Sala das Sessões, 19 de outubro de 2015, José Carlos Rossi dos Reis, vereador. Indicação 2986-2015. Peço ao segundo secretário que faça a leitura. Senhor presidente, senhores vereadores, indico na forma regimental para que se oficie ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para que, juntamente com o setor competente da administração, providencie a construção de um redutor de velocidade lombada na rua Arlindo Taiacolo, localizado no bairro Jardim Santana. Esse local é bem movimentado e os veículos passam por ali em alta velocidade, não respeitando o limite. Sendo assim, recorro ao Executivo Municipal para que as providências sejam tomadas em conformidade com o pedido em abaixo assinado anexo. Sala das Sessões, 19 de outubro de 2015, Cláudio Molesini Teles, vereador. Em anexo, o abaixo assinado dos moradores da região. Indicação 2987-2015. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura. Senhor presidente, senhores vereadores, indico na forma regimental para que se oficie o excelentíssimo senhor prefeito municipal, juntamente com o setor competente da administração, reiterando o pedido já efetuado nesta casa por este nobre edil, que viabilize a reforma do campo de malha e de bocha e a compra de 2 novos jogos para serem utilizados no Centro de Referência do Idoso. Sendo assim, recorro ao Executivo Municipal para que as providências sejam tomadas. Sala das Sessões, 19 de outubro de 2015, Antônio Geraldo Aníbal, vereador. Indicação 2981-2015. Peço ao segundo secretário que faça a leitura. Senhor presidente, senhores vereadores, indico na forma regimental para que se oficie ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, juntamente com o setor competente da administração, reiterando o pedido já efetuado nesta casa, que viabilize a troca dos braços e lâmpadas dos postes da rua Miguel Cury, localizada no setor industrial de nosso município. Justifico essa indicação uma vez que fui procurado por empresários onde reclamam da precária iluminação, gerando insegurança e riscos para os trabalhadores do período. Sendo assim, recorro ao Executivo para as devidas providências sejam tomadas. Sala das Sessões, 19 de outubro de 2015, Wagner Sussumo Shimazaki, vereador. Indicação 2989-2015. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura. Senhor presidente, senhores vereadores, indico na forma regimental para que se oficie o excelentíssimo senhor prefeito municipal, juntamente com o setor competente da administração, para que verifique a possibilidade de fazer um programa de incentivo escolar, onde deverá acontecer a distribuição de 1 kg de leite em pó, uma vez por mês, para crianças de 1ª a 4ª série que tenham suas atividades escolares rigorosamente assíduas. Justifico essa indicação uma vez que fui procurado por uma família de Pirituba, onde existe o fornecimento de forma gratuita para as crianças que se encaixam no programa. Segue anexo cópia do layout do programa. Sendo assim, recorro ao Executivo para que providências sejam tomadas. Sala das Sessões, 19 de outubro de 2015, Elcio Médico, vereador. Segue anexo com uma cópia de um folder referente à solicitação do vereador. Indicação 2990-2015. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura. Senhor presidente, senhores vereadores, indico na forma regimental para que se oficie ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para que, juntamente com o setor competente da administração, verifique a possibilidade de construir uma rampa com corrimão no entrocamento das ruas Firmino da Silva com a rua Atílio Pelógia, no bairro Francisco Castilho. Justifico essa indicação, uma vez que fui procurado por moradores que reclamam ao haver um canteiro íngreme, onde idosos têm dificuldade de atravessar. Sendo assim, recorro ao Executivo para que as devidas providências sejam tomadas. Sala das Sessões, 19 de outubro de 2015, Carlos Lúcio Cabeça Bortolete, vereador. Indicação 2991-2015. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura. Senhor presidente, senhores vereadores, indico na forma regimental para que se oficie o excelentíssimo senhor prefeito municipal, juntamente com o setor competente da administração,
a possibilidade de construir uma lombada na Avenida Pedro Amoroso, nos dois sentidos, entre as ruas Adoni Pratali e Pedro Pavan. Sendo assim, recuo executivo para que providências sejam tomadas. Sala das Sessões, 19 de outubro de 2015, Carlos Lúcio Cabeça Bortolete, vereador. Indicação 2992 de 2015. Peço ao segundo secretário que faça a leitura. Senhor presidente, senhores vereadores, indico na forma regimental para que se oficie ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que, juntamente com o setor competente da administração, verifique a possibilidade de construir uma academia ao ar livre na praça localizada na entrada do bairro Jardim Santa Cruz, bem como fazer a revitalização da mesma. Sendo assim, recorro ao Executivo para que as devidas providências sejam tomadas. Sala das Sessões, 19 de outubro de 2015, Antônio Carlos Galate Braz, vereador. Indicação 2993 de 2015. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura. Senhor presidente, senhores vereadores, indico na forma regimental para que se oficie o excelentíssimo senhor prefeito municipal, juntamente com o setor competente da administração, que verifique a possibilidade de efetuar o recapeamento na rua Miguel Jacó, no bairro Nova Cravinhos. Sendo assim, recorro executivo para que providências sejam tomadas. Sala das Sessões, 19 de outubro de 2015, Antônio Carlos Galate Braz, vereador. Indicação 2994 de 2015. Peço ao segundo secretário que faça a leitura. Senhor presidente, senhores vereadores, indico na forma regimental para que se oficie ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, juntamente com o setor competente da administração, que verifique a possibilidade de efetuar a limpeza e dedetização do bueiro localizado na rua Salvador Minade, de frente ao número 169, no bairro Jardim das Acácias. Sendo assim, recorro ao Executivo para que as devidas providências sejam tomadas. Sala das Sessões, 19 de outubro de 2015, Antônio Carlos Galate Braz, vereador. Indicação 2995 de 2015. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura. Senhor presidente, senhores vereadores, indico na forma regimental para que se oficie o excelentíssimo senhor prefeito municipal, juntamente com o setor competente da administração, a possibilidade de colocar aparelhos de ar-condicionados no prédio onde existe um ambulatório de saúde mental. Assim sendo, recorro ao Executivo Municipal para que as providências sejam tomadas. Sala das Sessões, 19 de outubro de 2015, Walter Pereira Benz, vereador. Não havendo mais leitura das indicações, eu passo a leitura da moção. Moção 491 de 2015. Moção de aplausos. Peço ao segundo secretário que faça a leitura. Cláudio Molesini Teles, vereador da Câmara Municipal de Cravinhos, no uso de suas atribuições conferidas por leis, apresenta a deliberação dos nobres pares desta casa a presente moção de aplausos à Loja Maçônica Esperança pela realização da terceira festa em comemoração aos Dias das Crianças, realizado no dia 11 de outubro de 2015, no Parque Ecológico Dr. Renato Pagano. Em referido evento, estiveram presentes milhares de crianças, onde puderam se divertir com brincadeiras, brinquedos e muitas guloseimas, fazendo a alegria de todos que lá estiveram de forma fraterna. Desejamos que esse evento se repita por muitos anos, devido sua grandiosidade e organização, onde muitas crianças podem se divertir de forma igualitária, sendo assim um evento comemorativo e com resultado social satisfatório, gerando a socialização infantil e até mesmo a integração de nossas queridas crianças. Assim, solicito nos nobres vereadores a aprovação da moção de aplausos à Loja Maçônica Esperança, sendo que, após aprovado, seja dada ciência à homenageada e à imprensa local. Cláudio Molesini Teles, vereador. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura da moção 492 de 2015, moção de congratulações. Moção de congratulações. Itamar Gomes Bueno, vereador da Câmara Municipal de Cravinhos, no uso de suas atribuições conferidas por lei, apresenta a deliberação dos nobres pares desta casa, a presente moção de congratulações à Rádio Comunitária Cravinhos FM pelos seus 14 anos de atividade em nossa cidade, comemorado no último dia 11 de setembro de 2015. Frisamos que o seu presidente e fundador, Dr. Luiz Ângelo Batistão Caputo, e os demais locutores muito se esforçam para que a Rádio Cravinhos FM se mantenha viva,
trazendo uma programação atrativa e divertida a todos os seus ouvintes. Essa data comemorativa de 11 de setembro remete à data em que fora concedida a concessão de transmissão no ano de 2001, mas a primeira transmissão se deu no dia 12 de outubro do mesmo ano, dia que também é comemorado o dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil e das crianças. E em nossa cidade também comemoramos a data de aniversário de funcionamento da Rádio Cravinhos FM. Assim, solicito aos nobres pares a aprovação da moção de congratulações à Rádio Comunitária Cravinhos FM, sendo que após aprovada seja dado ciência homenageada e à imprensa local. Itamar Gomes Bueno, vereador. Não havendo mais nada a ser lido dos vereadores, eu passo agora às correspondências de terceiros. Peço ao segundo secretário que faça a leitura do ofício. Ministério do Exército, 2º RM, 5º CSM, Primeira Delegacia de Serviço Militar, Junta de Serviço Militar, número 032 de Cravinhos. Ofício convite. Cravinhos, SP, 14 de outubro de 2015, do presidente da Junta de Serviço Militar de Cravinhos. Assunto: solenidade de juramento à bandeira e entrega de CDI. 1. A Junta de Serviço Militar de Cravinhos tem a honra de convidar vossas senhorias e funcionários desse estabelecimento para a solenidade de juramento à bandeira e entrega do certificado de dispensa de incorporação, CDI, aos jovens da classe de 1997. A solenidade constará do ato solene de recepção à bandeira nacional, juramento e entrega dos certificados aos jovens comprometentes. 2. Local, data e horário. Local: quadra de esportes Irmãos Ribeiros, Rua Dias da Costa, número 444, Centro. Data: 27 de outubro de 2015, terça-feira. Horário: 10 horas. Contamos com vossa presença, antecipamos nossos agradecimentos e externamos votos de estima e consideração. Atenciosamente, José Carlos Carrascosa dos Santos, presidente da JSM 032 de Cravinhos. Regina Márcia Fracon Medina, secretária da JSM 032 Cravinhos. Não havendo mais nada para ser lido, eu passo agora a palavra para os vereadores que queiram fazer uso da mesma. Vereador Francisco José Barroso Vess. Senhor presidente, secretário Silvio, funcionários da casa, nobres colegas, munícipes que nos honram com a visita, imprensa, jornal A Voz, ouvintes da Cravinhos FM, internautas. O motivo da minha vinda no pequeno expediente é com relação a 2 requerimentos que eu apresento nesta casa. Um com relação à Festa do Peão, que é realizada todos os anos no estádio Bela Vista. E muitos munícipes nos procuraram solicitando a alteração do local, uma vez por conta do barulho, do movimento todo que existe nas redondezas nesse período de festa. Já foi objeto de solicitação nessa casa pelos nobres vereadores, inclusive por mim, a construção de um parque permanente na nossa cidade, num local um pouco mais afastado, que pudesse abrigar todos esses eventos sem causar transtornos à população. Teve um grande movimento, a população, parte da população gosta do evento, é um evento cultural, mas existem quem não gosta, então nós temos que respeitar e procurar. Nós não vamos solucionar o problema como um todo, mas amenizar a situação de uma forma que consigamos trazer o melhor bem-estar para a nossa população. Um outro é com relação à colocação de um alambrado na rua Antônio Jaquinta, na confrontação com a Avenida José Fregonese, especialmente no trevo João Anzanello, que ali é a entrada da cidade, e a falta de um alambrado, além de deixar a risco as crianças que possam estar brincando na rua Antônio Jaquinta, descer o barranco,
também acabam jogando entulhos e outras coisas ali, e a entrada da cidade fica feio, sujo. Talvez com a colocação de um alambrado a gente possa garantir um pouco mais a segurança e melhorar a paisagem das pessoas que chegam à nossa cidade. Gostaria, senhor presidente, embora o nobre vereador Angola já chamou atenção por outras oportunidades, que há meios de a gente reiterar as solicitações, mas essa não é desta casa, eu gostaria que fosse reiterada a comunicação que essa casa já aprovou à Secretaria Estadual de Habitação, com relação ao plano habitacional que o excelentíssimo senhor prefeito entregou ao secretário pessoalmente em oportunidade em Ribeirão Preto, e noticiado pelo jornal Tribuna Regional e pelo jornal A Voz. E até o momento nós não recebemos esse plano habitacional. Então eu gostaria que fosse reiterado o ofício à secretaria, ao secretário da Habitação, para que nós possamos esclarecer essa situação que ainda está pairando no ar. O mesmo será reiterado, secretário. Agradeço. Me permita fazer um comentário com relação ao requerimento que o nobre vereador presidente apresentou, com relação à inauguração dos postos de saúde do nosso município, que já tardam o funcionamento. Segundo informações vindas a esta casa, seria em julho, meados de junho, julho, a informação que chegou aqui. E até o momento, nós ainda não temos o funcionamento disso. E isso vem estrangulando sobremaneira o atendimento no pronto-socorro central. Então, essa descentralização ela se faz necessária já há muito tempo. E eu quero aqui endossar as palavras do nobre vereador Silvio, que por várias vezes disse que isso será utilizado em período eleitoral. Nobre vereador, caminha para isso. Então essa cobrança já se faz nessa casa por muitas vezes. Se existe algum problema, que seja explicado para que a gente possa transmitir a informação à população. Nós somos cobrados por isso. E quando solicitamos a informação ao prefeito, nós não queremos colocar uma situação ruim. Nós queremos esclarecer as pessoas interessadas nesse assunto. E nesse especial assunto, existem muitos interessados, que trata-se de um problema de grande extensão. Tanto que ontem nós tivemos aqui nesta casa uma situação com relação à Santa Casa, e os nobres vereadores que estavam presentes, perceberam o ritmo, como andam as coisas e a situação da saúde do nosso município. A gente sabe que é problema, e que não vai se resolver com a inauguração de 3 postos de saúde, não, mas vai amenizar muito o sofrimento, porque quando a gente precisa e passa pela situação, aí sim a gente começa a correr atrás. Então, nós aqui, acredito que é a nossa obrigação, enquanto ainda não passamos pela situação, devemos sim preservar para que outros não passem por uma dificuldade maior. Ontem a discussão foi acirradíssima aqui nesta casa. Percebeu-se que o problema caminhava por uma discussão que não era talvez a pauta do momento. Então, nós temos que buscar uma alternativa? Sim, buscar uma alternativa. Eu acredito que a descentralização do trabalho, com a inauguração dos postos, poderá favorecer e muito atendimento à população da nossa cidade. Quero também endossar o requerimento do meu líder de bancada, o Dr. Wagner, com relação aos ônibus escolares que foram utilizados para transporte de munícipes à festa do Peão. Circulou na rede social algo parecido com isso. Mas entendo na colocação do nobre vereador que nós temos que ter uma situação mais contundente. Mesmo porque existe uma empresa que presta esse serviço em nosso município. E por muitas vezes essa empresa é cobrada na prestação dos serviços. Porém, quando chega uma situação, o município coloca ônibus à disposição da população. Que seja sim colocado ônibus à disposição da população nas festas municipais. Mas a festa do Peão foi uma festa particular. Os nobres colegas muito bem sabem que as entidades venderam o espaço para que uma empresa realizasse a festa. Ou seja, a festa não é do município. Ela é no município, mas a renda era de uma empresa. Então, eu acredito que não seria plausível o município colocar o ônibus para levar o pessoal para a festa. Há a situação e do direito de amplitude de defesa, digamos assim, que seja justificado. Mas cabe a mim endossar a indicação o requerimento, do meu líder de bancada, o Dr. Wagner. Obrigado.
vereador que está fazendo a prova? Vereador Antônio Geraldo Aníbal. Presidente, secretários, vereadores, munícipes presentes, ouvintes da Rádio Cravinho FM, internautas, boa noite a todos. A minha vinda aqui é a respeito de um projeto que está aí, meu. Eu gostaria de contar com o apoio de todos os colegas, vereadores, que é em homenagem de um irmão meu, dando nome ao posto de saúde lá do Bela Vista, João Aníbal, que a gente, irmão, já foi falecido meu irmão, e já começamos lá, produtor rural, da estaca zero, e hoje ele já faleceu, os filhos empregam dezenas, centenas de pessoas aqui em Cravinhos, que nos ajuda muito a nossa cidade. Eu posso deixar bem claro isso aí, foi um grande produtor rural. Hoje a família Aníbal, ela está colocada entre os grandes produtores rurais aqui de Cravinhos, não só de Cravinhos, como da região de Cravinhos. Isso, então eu gostaria de ser uma homenagem ao meu irmão, eu gostaria de ter o apoio de todos os companheiros aí de vereadores dando esse apoio, que é uma lembrança. E gostaria também aqui de deixar, no requerimento que eu tenho, foi feito enviado ao prefeito e é deputado Duarte Nogueira, hoje ele ocupando uma secretaria de logística para melhoria do trânsito de São Paulo, do estado de São Paulo e de toda a região. E nós temos aqui a rodovia José Fregoneve, que ela começa de Anhanguera, Cravinhos, ela termina na rodovia Antônio Machado, que é a rodovia que vem de Araraquara, e justo ali tem um trevo. E aquele trevo ali, a gente já fez vários requerimentos para os outros deputados, autovia, e nada de abrir aquilo ali. Aquilo ali tem que ser aberto para dar sequência até a cidade do Mão. Porque ali, abrindo aquilo dali, vai dar um escoamento por milhares de toneladas de cana ali, que ali entra e sai com perfeição. Que enquanto as outras saídas que nós saímos, com os outros produtores rurais saem, as outras entradas, a autovia faz notificação, cada 2, 3 meses, notificação para os proprietários, que as saídas ali são irregulares. E vem as multas. E o trevo, que é regularmente, é o lugar de sair a produção agrícola, a cerca está fechada. Então, se um deputado, nessa hora, que foi eleito por Cravinhos, Dumont, Bonfim Paulista, Ribeirão Preto, que está na logística do melhoramento do trânsito, se não tomar conhecimento dessa área, então a gente não pode contar com esse deputado. É a mesma coisa que eu já fiz vários requerimentos aí da terceira faixa da rodovia Antônio Cavaleiro, sentido Serrana, e até hoje esse deputado nada também. E é do meu partido, partido do prefeito, e até agora ele ocupa uma puta de uma secretaria, que é logística do melhoramento de trânsito do estado de São Paulo e municípios. Então eu gostaria também de estar deixando aprovado isso aí também. E eu também tenho a indicação aqui, que eu gostaria de parabenizar o secretário da Assistência Social, Márcio Barroso, pelo trabalho que vem fazendo ao Centro do Idoso. Entendeu? Então, você pega o Centro do Idoso, que está fazendo trabalho, mas, por outro lado, está tendo um descaso com a parte de onde joga a bocha, que ali é tudo idoso ali, e está tendo uma separação. Você entendeu? Lá naquela parte de lá,
até se os vereadores não sabem, estão forrando a quadra. Eu estou achando que nem quadra de futebol vai ser mais lá. Acho que vai ser um salão de festa. Está forrando a quadra lá. Enquanto que no campo de bote, nós não temos uma bote para jogar bote. A bote é 1,8 kg, até desse tamanhozinho. Ela pesa menos de 1 kg. E a gente enjoa de pedir um jogo de bote e tal. E de quando foi feito lá, nunca foi feita uma reforma. Agora estão reformando a quadra, forrando a quadra do esporte. Onde é que o pessoal usa essa quadra até meia-noite para se jogar bola. Eu estou achando que a hora que acabar o fogo dessa quadra, acho que não vai ter mais futebol lá não. Acho que vai ser só para show mesmo. E parabenizando o Márcio pelo isso aí. Está fazendo a parte dele, só que está deixando o outro lado, que lá nós temos o secretário da assistência social e temos o secretário do esporte, o Raul. É os dois responsáveis por isso. Mas a outra parte está sendo com descalço que não está havendo a iniciativa de tomar um conhecimento que nós não temos nem bote para jogar naquele lugar. E o campo de malha também não foi reformado e não tem também. Então eu gostaria que o prefeito tomasse a providência disso aí. É só isso que eu tinha a dizer. Boa noite a todos e muito obrigado. Mais algum vereador queira fazer uso da palavra? Vereador Cláudio Teles. Senhor presidente, senhores secretários, nobres vereadores, ouvintes da Cravinhos FMs, internauta, munícipe presente, funcionário dessa casa, meu boa noite. O que me traz aqui mais uma vez é que parece que está dando fim à novela Escola Maria Virgínia, né? Quero parabenizar os funcionários, que apesar de eu estar acompanhando de perto esse assunto, quando eu cheguei aqui já estava na minha mesa a publicação no Diário Oficial da tomada de preço dia 29/10 para a reforma da Escola Maria Virgínia. Acredito eu que dessa vez essa reforma sai, que vai poder aquelas crianças ter o conforto que realmente precisa naquela escola, porque a situação daquela escola é degradante, né? É lastimável a situação que se encontra aquela escola. O outro assunto que eu gostaria de comentar também, a respeito da reunião de ontem, o qual eu fiquei até assustado, né, com a situação que o diretor, os funcionários da Santa Casa colocaram aqui ontem, que tem um déficit lá de 350 mil. É um absurdo e assustador o que eles colocaram, até no jornal A Voz, a possibilidade de estar rompendo o convênio com a prefeitura, com a Santa Casa. E ali, se eu não me engano, tem mais de 130 funcionários da prefeitura, contratado pela Santa Casa, que corre o risco de perder os seus empregos. São 130 famílias, se eu não me engano, que está correndo esse risco, e fora os danos que vai causar à população. E nós vemos os descasos, né, com o dinheiro, né? Nesse ano, desde 2013, nós vemos questionando algumas coisas. Nós temos locado pelo município, um prédio ali na Rua 15, que já está de acordo com o contrato publicado no Diário Oficial, de R$300 mil, pagando esse prédio sem usar um dia sequer, R$300 mil. Aproximadamente uma reforma corre em bocas pequenas, mais R$400 mil de uma reforma. Temos gasto também, nesse ano, 350 mil em festa. Ixi. E nós vemos a Santa Casa nessa situação. E fora também a construção de um chafariz, né? Que iniciou na Praça Central, e eu não me recordo bem o valor, se não me engano, Francisco Vesse, vereador? Lembra, vereador? 85 mil o chafariz. 85 mil com chafariz. Então, o chafariz. Então, fora a construção. Então, se eu não me engano, então nós já temos aqui um gasto de quase R$1.200.000. R$1.200.000 praticamente jogado fora.
E nós estamos vendo a nossa população carente, muitas das vezes chega cansado do seu serviço e não tem uma gota d'água para sequer se lavar sua roupa, tomar banho. E nós vemos um descaso desse com o dinheiro público. Até quando nós vamos ver isso e assistir isso de braços cruzados? Esses 85 mil do chafariz, dava para construir uma caixa d'água, dava para construir captação de água de chuva em todas as escolas municipais. Com essa crise hídrica que o país está vivendo, e nós jogamos dinheiro fora. Até quando nós vamos ver e assistir esse descaso com o dinheiro público? É revoltante. E a população cobra os vereadores na rua, nós falamos, não cabe a nós, o gestor do dinheiro é o prefeito, nós cobramos, mas se ele não faz, nós vamos fazer o quê? Nós precisamos do apoio da população. Nós vimos a situação, o que precisou de eu fazer para poder sair a reforma do Maria Virgínia. Precisa de ir lá, fazer um vídeo, publicar nas redes sociais, o qual deu quase 6 mil visualizações para poder construir e reformar a Escola Maria Virgínia. É revoltante essa situação. O Francisco Veste, o vereador, já falou, será que nós vamos esperar chegar o período eleitoral novamente? Para poder se começar a se fazer alguma coisa no município? Nós precisamos também do apoio da população pelas redes sociais. Para estar apoiando, vir aqui acompanhar a Câmara. Ver que nós estamos cobrando, nós estamos fazendo o nosso papel. Mas não cabe a nós. Quantas vezes o vereador Silvio já fez diversos requerimentos a respeito da água, que nós vemos sofrendo com isso. E nada se foi feito. É um absurdo umas coisas dessa. É um absurdo. Eu peço o apoio dos vereadores para que nós possamos junto cobrar essa situação. Nós não podemos aceitar isso. Como que se vai gastar 85 mil no chafariz? Com essa crise hídrica que nós estamos vivendo hoje? Não é a situação da água que vai ter naquele chafariz, porque nós sabemos que a água daquele chafariz é uma água que vai estar retornando, mas é do investimento que está sendo feito. Vou tomar banho. É do descaso com o dinheiro público. Nós não podemos ver dessa forma. Nossa população, uma população trabalhadora, que chega muitas das vezes cansado em casa e não tem uma gota d'água. Esse feriado prolongado, meu telefone tocou umas 500 vezes. Cobrando água, mas o que nós vamos fazer? Acredito que todos os vereadores sofreram com isso esse final de semana prolongado. Nós precisamos tomar uma atitude urgente. Nós não podemos ver o mau uso do dinheiro público dessa forma. Nós não podemos assistir o que está acontecendo com o dinheiro público. Eu acredito que o Cravinhos é a única cidade do país que não está em crise. Ué. Como que se joga 1.200.000 aproximadamente fora, nos ralos? Então não tem crise em Cravinhos, não, vereador. Não tem crise em Cravinhos. Para construir chafariz? Não tem coisa mais importante para se fazer no município? É um absurdo. Aqui está a minha vim aqui para demonstrar a minha indignação sobre essa situação. É só isso e boa noite a todos. Mais algum vereador queira fazer a palavra? Pode ficar à vontade, vereador. Vereadora da Grama. Eu gostaria de estar agradecendo aí a todos os presidentes das comitivas, que junto com o Ministério Público, junto com a Polícia Militar, e eu tive, aí graças a Deus, a honra, puxa mais o a honra de estar participando também, domingo passado, das comitivas da cavalgada que nós tivemos aí. Então quero deixar aqui a todos do meu apoio e meus agradecimentos a todos os participantes das comitivas, que fizeram um grande show na cidade aí. E também não podia deixar meus agradecimentos também a todos os professores. Também passou um trabalho pela casa, em dia dos professores, no dia 15. Então quero deixar aqui a minha homenagem, ao agradecimento a todos os professores que vêm lutando desde o começo com todas as crianças para se formar um cidadão até chegar em nível do Brasil. Então fica aqui meus parabéns a todos os professores. Será constado. Obrigado pela palavra. Mais algum vereador queira fazer a palavra? Não havendo mais um vereador,
Eu peço para intervalo de 5 minutos ou se toca. Pode tocar? Agora eu vou abrir. Está aberto o segundo expediente. Está aberto o segundo expediente para o vereador que queira fazer uso da palavra somente da matéria do dia. Vereador Professor Silvio. Senhor presidente, secretário Francisco Vessi, colaboradores desta casa, nobres pares, munícipes presentes, imprensa, internautas, ouvintes da Rádio Cravinhos FM. O que me traz essa tribuna no grande expediente é para falar da minha propositura no sentido da água, que realmente o que o Cláudio disse aconteceu sim, acredito que com todos os vereadores. A cobrança tem sido intensa. Nós já tivemos problema com praticamente todas as partes altas da cidade, Bela Vista, Vila Cláudia, as acácias. Esse ano está acima, muito grave do que aconteceu nos outros anos. O ano passado nós tivemos muito grave ali naquela região da próxima a Anhanguera, Bela Vista Alta, teve esse ano também, deu uma diminuída. Enfim, a gente vem cobrando isso, não só eu, todos os vereadores dessa casa, eu acredito que tenha pelo menos uma propositura nesse sentido. Eu tenho aqui nas minhas mãos 7 minhas, desde 2013. Então, não dá para a gente dizer que esse problema começou ontem. E não dá, infelizmente, para a gente dizer que isso evoluiu. Porque nós não temos a construção de reservatórios, nós não temos. Agora está perfurando um poço lá no Santana. Talvez amenize o problema. Posso uma parte, vereador? Pois não. Esse posto artesiano que está sendo construído não tem nada a ver com a prefeitura, não. Sim, é esse posto é por loteamento Nova Aliança e Jardim Júlia. E aquele reservatório também. Eles estão usando daquilo para dizer que vai sanar o problema da água. Pode ser que seja de imediato. Depois vai acontecer um problema. Porque a hora que começar aqueles bairros, ficar a população grande, o que vai acontecer? A água é para eles. Aí vai vir a falta. O problema que tem que ser feito na água de Cravinhos é na cidade velha, que está faltando investimento, reservatório de água, poço artesiano, na cidade velha. E outra coisa, falar que a culpa não é do prefeito, infelizmente, quem coloca o diretor superintendente no SAI é o prefeito. Então a culpa é dos dois, não é só de um não. A liga para o prefeito, a culpa não é minha, a culpa é do diretor. Quem nomeia o diretor superintendente é o prefeito. Então a falta de água é da administração, tanto do SAI como da prefeitura. Está faltando investimento. Está faltando investimento durante há muitos anos. Quando eu entrei no departamento de água, eu tinha 14 anos de idade. Tinha 3.200 ligações de água. Hoje, eu estou com 42, o departamento de água tem mais ou menos umas 12 mil ligações, e é a mesma coisa. É o mesmo reservatório, é os mesmos postos. Fizeram loteamento. Fez aquele loteamento, mais de 1.000 casas, aqui embaixo no Alvorada. Cadê o poço? Quem fez aquele reservatório foi o Zito. O Santa Cruz, Botânico. Foi você? Quem que fez? Não tem poço. A Cássia. As indústrias cresceu, leva água para as indústrias. E cadê os investimentos? O que foi feito? Agora eles estão falando que aquele poço vai servir para sanar o problema da água, de imediato. Depois que ele passar para o SAI. Só que a hora que aqueles bairros começar ser habitado, é quase 2.000 lotes, é quase 2.000 famílias. E 2.000 famílias vezes 4, é 8.000 pessoas morando naquele loteamento. Então, a perfuração daquele poço e aqueles reservatórios que tem que fazer acho que mais 2 ou 3, é para aquele loteamento. De imediato, resolve o problema da cidade. Depois, o caos é o mesmo. Obrigado. Oportuna e muito boa lembrança, vereador. De fato, está sendo um investimento da iniciativa privada. Ainda assim, vai ajudar a amenizar o problema, mas não vai resolver. De fato, é necessário investimento em poço artesiano e reservatórios. Nós temos aqui, em 2013, não só eu, alguns outros vereadores, entramos vereador Éder, vereador Antônio Geraldo, vereador Elcio, Carlito, enfim, vários outros, Teles, né?
e outros vereadores tentaram também resolver de algumas outras formas, nós, no caso, tivemos contato com o deputado Arnaldo Jardim. Ele mandou um ofício em nosso nome ao governador, tem um despacho concordando com esse ofício, e existe um projeto que está hoje no DAE, desde 2015, né, no início de 2015, para que seja liberada a construção desse poço. Precisa acelerar isso. Então, essa Casa de Leis está sim fazendo seu papel. Infelizmente, nos entristece que a nossa cobrança e as nossas atitudes não estão sendo transformadas em operação. Não está se materializando o que a gente tem cobrado, infelizmente. E aí, nesse sentido, nós vamos precisar, como precisamos em outras ocasiões, do apoio da população, não tem outro jeito. E aí, vereador Francisco Vessa, eu vou ter que repetir, infelizmente, o que tenho dito. Isso vai ficar poço para a época, final do ano, virada do ano que vem, talvez, se construir. Infelizmente, é período eleitoral. Aí, população, acorda, observa. Não lembra que você ganhou um posto no ano da eleição. Lembra que você ficou 16 anos sem ele, porque faz 16 anos nós estamos com o mesmo governo. Não é 16 dias, não. Lembra disso. Pesem isso. Cobrem isso. E vamos parabenizá-lo se conseguir cumprir, ainda que seja tardiamente. Porque pelo menos a gente vai amenizar o sofrimento da nossa população. Eu tenho vergonha dessa situação, porque eu tenho sido exaustivamente cobrado. E eu não tenho onde enfiar a cara, é muito triste. É uma situação que degrada a gente, infelizmente. Boa noite a todos. Mais algum vereador queira pedir a palavra? Não havendo mais nenhum vereador, vou passar a votação para a matéria do dia, da ordem do dia. Coloco o projeto em discussão. Projeto de Lei 2057 de 2015, de autoria do Executivo, autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir um crédito adicional especial no valor de R$100 mil para cobrir despesas que especifique. O projeto está em discussão. O projeto está em votação. O vereador foi favorável para permanecer sentado, caso contrário, fique de pé. O projeto foi aprovado por todos os vereadores. Não havendo mais nada a ser aprovado do Executivo, eu passo agora a aprovação dos vereadores, do Legislativo. Projeto de Lei 2062-2015, de autoria de Antônio Geraldo Aníbal. Denomina futuro prédio iluminador público de João Aníbal. Projeto está em discussão. Projeto está em votação. O vereador foi favorável para permanecer sentado, caso contrário, fique de pé. Projeto foi aprovado por todos os vereadores. Não tem vários requerimentos, pode colocar de uma única votação? Os vereadores são favoráveis? Requerimento 2032-2015, requerimento 2032-2015, de autoria de Itamar Gomes Bueno, requerimento 2033-2015, de autoria de Itamar Gomes Bueno, requerimento 2034-2015, de autoria de Francisco José Barroso Vess, requerimento 2035-2015, de autoria de Francisco José Barroso Vess, requerimento 2036-2015, de autoria do vereador Silvio Luiz Caetano Fernandes, requerimento 2037-2015, de autoria de Wagner Sussuma Shimazaki, requerimento 2038-2015, de autoria do vereador Wagner Sussuma Shimazaki, requerimento 2039-2015, de Antônio Geraldo Aníbal. Os requerimentos que foram falados na numeração estão em votação, em discussão. O requerimento está em votação. Os requerimentos foram aprovados por todos os vereadores. Passa agora a votação da moção. Moção 498/2015, de Cláudio Monezini Teles. Moção de aplauso à loja maçônica Esperança pela realização da terceira festa do Dia das Crianças. A moção está em discussão. A moção está em votação. Os vereadores foram favoráveis para permanecer sentado, caso contrário, fique de pé. A moção foi aprovada por todos os vereadores.
A moção do vereador está à disposição para que todos os vereadores queiram fazer a assinatura da mesma. Coloco a moção número 492, de 2015, de autoria de Itamar Gomes Bueno, moção de congratulações à Rádio Comunitária de Cravinhos FM, pelos seus 14 anos de atividade. A moção está em discussão. A moção está em votação. Os vereadores são favoráveis permanecer sentados, caso contrário, fique de pé. A moção foi aprovada por todos os vereadores. Coloco a mesma moção à disposição de todos os vereadores que queiram fazer a assinatura da mesa. Não havendo mais nada a ser tratado e ser lido, agradeço a presença de todos, da rádio, dos internautas, dos ouvintes, do Jornal A Voz e do munícipe aqui presente. A sessão está encerrada.